Olá, eu sou Renata Conde Vescovi, sou psicanalista, sou analista membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, trabalho há quase 30 anos com a clínica psicanalítica, trabalhei durante algum tempo, ao longo de 8 anos, no serviço de saúde mental da rede pública, atendendo em hospital psiquiátrico pacientes psicóticos e também na rede ambulatorial, pacientes com as mais diversas patologias psíquicas. E o tema do meu diálogo hoje aqui com vocês diz respeito à importância do trabalho do luto em pacientes, em sujeitos que viveram experiências devastadoras com câncer. Então eu vou trazer aqui um pouco do meu olhar, o olhar da psicanálise a respeito deste tipo de sofrimento. Antes de mais nada, eu quero parabenizar a iniciativa da professora Jusilene Passon, uma querida amiga, dizer da importância desse encontro, desse primeiro simpósio nacional de enfrentamento ao câncer de mama, a importância de podermos reunir aqui múltiplos olhares, múltiplos profissionais para dialogar a respeito dessa experiência, né, do câncer que ainda mata muito, né, o câncer de mama, sobretudo, que é um dos cânceres que mais acometem as mulheres. Embora minha fala não fique reduzida, não fique só restrita à experiência com câncer de mama, né, eu vou falar um pouco dos sujeitos em situações que atravessaram essa experiência com câncer. Então, para começar um pouco das minhas reflexões, eu vou me ater a duas palavras muito caras a Freud, o fundador da psicanálise, a respeito do trabalho do luto. Uma delas é a experiência, que em alemão se diz Erfahrung. Fahrung em alemão significa atravessamento. Então, experiência significa você atravessar uma situação difícil, atravessar alguma coisa que você não tem muito recurso, você não tem muito conhecimento, mas ainda assim você precisa enfrentar. E junto disso, do trabalho do luto, a palavra desamparo, uma situação onde você se vê sem recursos possíveis, que por mais que você tenha o apoio da equipe de médica que te acompanha, por mais que você tenha o apoio dos familiares, é de você mesmo, é da sua dor que você precisa encontrar elementos para enfrentar essa experiência, para se deslocar, às vezes, de uma dor represada, de um sofrimento represado, alojado num corpo que sofre, para que você possa, a partir disso, fazer novos investimentos emocionais na vida. Senão a vida fica paralisada na dor, na melancolia, numa posição ressentida. Isso não é tarefa fácil, eu diria a vocês, mas não é uma tarefa impossível. Eu começo pensar assim, né, a pensar aqui o quanto que um diagnóstico de câncer, a despeito de todo o recurso que a medicina nos oferece hoje, a despeito de toda a possibilidade de cura, né, que hoje a medicina nos oferece para o câncer, o quanto receber um diagnóstico desse porte é quase que receber uma sentença de morte. E isso também nos faz lembrar, nos permite lembrar o quanto que a vida é atravessada pela morte e o quanto a gente esquece disso. Isso está na origem da vida. Se a gente pensar que uma vida, né, que a gente vem ao mundo como efeito de uma multiplicação intensa de células que compõem o tecido embrionário, que compõem os órgãos, que vão mais tarde compor um corpo e dar vida a um sujeito. Da mesma forma, uma neoplasia maligna, ela se desenvolve desordenadamente. É o desenvolvimento e a multiplicações de células, só que de maneira desordenada, que vão produzindo o adoecimento de um órgão, trazendo sintomas, produzindo metástases que podem levar à morte. Então a gente não pode esquecer, de novo, que a morte, a experiência da morte, habita a vida.
ainda que a gente tende a esquecer, né, de que tomados pela pressa de viver, né, ou até de uma certa posição muito, diria até arrogante diante da vida, que a gente pode tudo, que nós podemos enfrentar todas as barreiras, de repente nós somos atravessados por uma situação que eu diria imponderável, inominável, somos ali tomados de muita saúde, temos uma relação excelente com o trabalho, somos um corpo saudável e de repente somos atravessados por um diagnóstico de câncer. E isso também me permite dizer o quanto que é importante, tanto para os profissionais que acompanham os pacientes que vivem uma situação como essa, quanto os familiares, que não cabe muitas vezes um julgamento moral a respeito de como esses pacientes enfrentam, atravessam o câncer. Por que eu digo isso? Eu vivi na minha história de vida duas situações muito difíceis, muito doídas, de câncer na família. E às vezes eu via os profissionais que acompanhavam esses familiares dizer assim: você precisa enfrentar isso com mais coragem, você precisa entender que muito desse sofrimento, tudo isso é coisa da sua cabeça, vai espairecer a sua cabeça, tenha pensamentos positivos. Eu sei que muitas vezes esse tipo de fala vem com o objetivo de de ajudar o paciente a enfrentar aquela situação. Mas é preciso a gente lembrar que muito dessa fala, né, porta uma divisão entre a mente e o corpo. Então, isso é coisa da sua cabeça, a mente domina, pode controlar esse sofrimento no corpo. Isso é fruto do nosso modo de pensar, digamos assim, cartesiano, né? Que atravessa a formação médica, a formação jurídica, que faz parte da nossa forma de pensar a vida. Nós costumamos pensar a vida dentro dessa lógica que eu diria cartesiana: mente e corpo, bem e mal, dentro e fora. E com o advento da psicanálise, com a descoberta de Freud do inconsciente, né, o que essa descoberta traz para o homem? O quanto que um corpo adoecido, um corpo em sofrimento, nesse sintoma feito no corpo, o sujeito está completamente condensado ali. O pensamento, a linguagem, tudo está naquele corpo. É como se o sujeito fosse aquela doença. O sujeito é aquele sintoma que precisa ser desempacotado, digamos assim, sofrer os efeitos do tratamento da linguagem. O sujeito precisa falar, é preciso dar voz àquele corpo. Portanto, não há essa divisão na psicanálise entre pensamento de um lado e corpo do outro. O sujeito é esse sintoma. Freud descobriu isso ainda muito jovem, quando ele ainda era um neurologista, atendendo as suas primeiras pacientes, as pacientes histéricas. Ele logo viu que aquelas paralisias no corpo, aqueles sintomas graves no corpo, elas não tinham nenhuma causa orgânica, né? Elas não tinham nenhum problema motor, biológico, digamos assim. Ele logo viu que havia um sofrimento psíquico que traumatizava esse corpo, que produzia lesões nesse corpo, no órgão, e que, portanto, aquele corpo, aquele órgão doente, era o palco de um sofrimento que precisava encontrar voz. Então, essa é a noção do corpo em psicanálise, que nada mais é do que um corpo psíquico, um corpo que ultrapassa a carne humana, que ultrapassa a bioanatomia e que, portanto, ele nasce ali nos primórdios da nossa constituição psíquica, né? O corpo psíquico é um corpo basicamente tecido de palavras, tecido de linguagem.
Por isso a gente costuma dizer que se a medicina ela cura, ela se propõe a curar, ou pelo menos atenuar os sofrimentos que estão alojados no corpo, seja através de uma experiência com câncer, seja lá qual for, a proposta da psicanálise é fazer falar o sintoma, né? É dar voz a esse sintoma no corpo que o sujeito não conhece. Ele pode até ter algum entendimento lógico, a dizer algo sobre esse sofrimento, elencar algumas razões, mas ele desconhece, ele não tem um saber a respeito desse sofrimento psíquico. Porque esse sofrimento psíquico, ele se constitui à maneira da constituição do nosso corpo psíquico. O que isso significa dizer? Significa dizer que uma doença que vai se manifestar tardiamente na vida de alguém, muitas vezes ela vai se consolidando desde os primórdios da constituição humana. E eu vou trazer alguns exemplos da clínica mais adiante para isso ficar mais claro. Como é que nasce um corpo psíquico? O bebê humano, ele é o único na espécie animal, digamos assim, que depende do olhar e da voz daquele que o acolhe no mundo, né? Que em primeiro momento são os nossos pais, uma família, com qualquer arranjo familiar que exista ali, mas ele depende desse olhar, dessa voz, dessas palavras, digamos assim, tecidas em torno do berço para constituí-lo como um ser de linguagem, né? Então ele é diferente, por exemplo, do animalzinho, que já nasce pronto, com um instinto. Ele sabe como se comportar, como agir. O bebê humano não, ele precisa desse olhar e dessa voz até para amadurecer biopsiquicamente, né? O bebê humano, ele amadurece neurologicamente procurando a voz e o olhar da mãe. E é assim que esse corpo vai se constituindo, com olhar, com voz, com palavras, com ideais projetados ali, com falas que vêm às vezes de uma outra geração, dos nossos ancestrais, que vão moldando, digamos assim, a nossa bioanatomia. Sobretudo, falas não ditas, porque muitas vezes aquilo que não é dito, aquilo que escoa entre as palavras, os afetos, as sonoridades, o tom da voz, um olhar, ele vai marcando o nosso corpo, constituindo isso que eu estou chamando de um corpo psíquico, sendo depositado, portanto, ali, sendo um depositário, melhor dizendo, de uma patologia no corpo. Isso é a grande contribuição da psicanálise, né? E aí o Freud, ele vem dizer que a psicanálise por si só é uma experiência de trabalho de luto. Então, como eu dizia, o corpo psíquico, ele é feito dessa tessitura, né, dessa trama de linguagem, né, com palavras ditas, e sobretudo por aquilo que não é dito, né? Nós portamos enigmas. É como se o sujeito fosse nascendo dessa linguagem. A mansão do humano é a palavra, é a linguagem, e é como se nós fôssemos reduzidos a esse órgão que fala em nós, né? Adoecido, digamos assim. E é importante lembrar também que esse corpo psíquico, ele porta uma imagem que nos dá identidade, mas que, por outro lado, ela é puro desconhecimento. É como se a gente fosse fazendo ao longo da nossa vida um depósito de identificações, de idealizações, buscando o reconhecimento do outro, já que nós nascemos numa posição de desamparo e nós precisamos desse reconhecimento, desse olhar do outro. Então é como se você fosse fazendo um recobrimento de ideais de uma imagem que produz uma imagem de nós mesmos, que nós nos nomeamos, eu sou fulano, me chamo Renata,
mas muito disso eu desconheço. Eu desconheço esse depositário, esse depósito de inscrições simbólicas que vão marcando o corpo da gente. Então, antes de sermos filhos de uma genética, né, de uma herança genética, nós recebemos uma herança simbólica, com o melhor e com o pior que essa herança porta. Né? Porque aqueles que nos transmitem essa herança, os nossos pais, transmitem experiências que eles próprios desconhecem, né? Não sabem o que estão transmitindo para os seus filhos. Por isso, uma doença se faz e pode ir se consolidando no corpo de um sujeito, e o sujeito não tem a menor entendimento do que se passa ali, do que causou essa doença. Daí a importância do trabalho do luto. A imagem, então, do ser humano, ela é uma imagem que dá reconhecimento, né? Mas é uma imagem de desconhecimento. Isso me faz muito lembrar uma poesia do poeta Carlos Drummond de Andrade, que diz sobre o corpo algo bem interessante, que eu vou permitir ler um pedacinho aqui. Ele diz assim: meu corpo não é o meu corpo, é a ilusão de outro ser. Sabe a arte de esconder-me e de tal modo sagaz que a mim de mim oculta. Então é a expressão pelos poetas do quanto esse corpo é desconhecimento e que a gente precisa, vamos dizer assim, desembrulhar esse sintoma para dar voz a ele. É importante lembrar uma coisa, assim, que nós também não estamos completamente aprisionados ao destino das palavras que os nossos pais transmitiram para nós. Porque, como eu disse, eu acho importante reforçar isso, além dos ditos, são transmitidos enigmas, buracos, né? Por excelência, o trauma em psicanálise é o inominável, muito mais do que uma lesão, do que um sofrimento, do que um órgão no corpo. E aí também está toda a margem de liberdade do ser humano de poder refazer a sua história, de poder, por exemplo, atravessar uma experiência dolorosa com câncer e dar um novo sentido para a vida. Eu costumo dizer, às vezes brincar, contrariando um pouco o velho adágio popular que diz que Freud tudo explica, eu costumo dizer que nem tudo Freud explica, né? Porque existe justamente as contingências da vida, existe o real da vida. O traumático em psicanálise não é simplesmente uma experiência dolorosa, uma experiência de perda, de um sofrimento psíquico. O traumático é o fato de sabermos que nem tudo tem explicação nessa vida, que a morte por excelência faz parte da vida, é o real da experiência nua e crua, e que, portanto, Freud nos convida, a psicanálise nos convida a inventar novos caminhos, a fazer novas reconfigurações de vida, que por excelência nos exige um trabalho do luto. O Freud escreveu um artigo muito importante que se chama Luto e Melancolia. E o que ele vem dizer aí sobre isso? Que a melancolia, o sujeito entra numa situação como essa quando ele se vê completamente identificado aquilo que ele perdeu. Então vamos imaginar um sujeito, uma mulher, uma bela mulher que sofreu, ou mesmo sofreu uma experiência de retirada de uma mama em razão de um câncer de mama, sofreu ali todos os despojamentos da sua imagem de mulher, perdeu o cabelo, adquiriu peso com tratamento. Então imagine o quão devastado está um sujeito que atravessa essa experiência. Ele está ali completamente identificado a uma posição melancólica, numa posição até certo ponto que é absolutamente compreensível, vivendo um certo ressentimento, o ressentimento pressupõe você atribuir ao outro, à vida, aos infortúnios da vida, aquela experiência
de dor e sofrimento que você está vivendo, né? Então o sujeito está ali identificado com aquela sombra pesada do objeto perdido, né? Seja um seio, seja um ente querido. E toda a energia psíquica que esse sujeito tinha para investir na vida, para investir em novas escolhas, está completamente represado aquela perda. Por outro lado, quando Freud vai trabalhar o trabalho do luto, ele enfatiza esse termo trabalho. Então, luto pressupõe trabalho, pressupõe deslocamento de uma situação traumática, pressupõe, portanto, atravessamento, né? Requer da gente uma certa coragem, né? E é você elaborar, é você se deparar justamente com o que está para além dessa imagem que nós temos de nós mesmos, essa imagem que eu enfatizei, que é puro desconhecimento, e começar a dar voz àquele sofrimento psíquico, aquele órgão no corpo adoecido. Então, o trabalho de luto pressupõe você desatar a energia psíquica que estava toda contida naquele órgão doente, né? Colocar palavras nisso e avançar na vida, ver a vida com um novo olhar. Portanto, a experiência da psicanálise por si só é uma experiência que envolve o trabalho do luto. As nossas queixas, os nossos sofrimentos nos deixam aprisionados ali durante muito tempo, né, para responder aos ideais do outro. E muitas vezes a forma que nós temos na vida de nos vermos amados, de nos vermos brilhando nos ideais do outro, é às custas de muito sofrimento, de muito sacrifício, exigindo de nós mesmos, às vezes, um esforço sobrenatural, de alguma coisa que nos atrapalha na vida, nos exigindo, às vezes, o peso de culpas e de muitas dívidas com o outro para ter o amor e ter o olhar do outro, que produz adoecimento no corpo. Então, o trabalho do luto pressupõe, sobretudo, que nós consigamos nos separar desses ideais de amor, né, que vem do outro e que às vezes nos adoece. Porque o sujeito humano, ele porta na sua constituição uma ambivalência. Nós amamos, nós odiamos ao mesmo tempo. E às vezes, supostamente, na pretensão de fazer o bem ao outro, nós transmitimos nas entrelinhas desse bem ou desse amor uma carga de sofrimento, um certo ódio, né? Quantas vezes nós nos deparamos com mães excessivamente, por exemplo, zelosas com os seus filhos, boas cuidadoras, mães nutridoras, mas do ponto de vista do inconsciente, às vezes no tom da sua voz, no seu olhar, ela deixa escoar entre os ditos uma certa melancolia, um não desejo, um não investimento amoroso para o seu filho, que vai marcando ali esse corpo. Então o ser humano, tudo que diz respeito ao terreno do humano não é uma coisa muito simples assim. E às vezes você escuta esse sujeito que diz que produziu o bem para aquele sujeito, que quer o bem daquele sujeito. Mas, a despeito das suas boas intenções, o discurso do inconsciente que corre nas entrelinhas dos ditos passa o pior, né? E não cabe nenhum julgamento moral, nenhum discurso culpabilizante de culpar o pai e mãe sobre aquilo que eles nos transmitiram, né? É preciso reconhecer que isso faz parte da vida, que muitas vezes a gente, em nome do bem, produz o pior para o sujeito. Por isso que a psicanálise é um trabalho, leva um trabalho de luto, de separação desses ideais e nos convoca à responsabilidade de reescrevermos a nossa própria história. Por isso que eu gosto muito
de lembrar do escritor brasileiro João Guimarães Rosa, em sua obra Grande Sertão Veredas, né? Que ele diz que atravessar a vida como atravessar o sertão, né? Porque Grande Sertão Veredas fala do sertão, que não é só o sertão geográfico, mas o sertão em nós, o sertão que habita o ser humano, que para atravessar o sertão da vida é preciso coragem, né? Que a vida esquenta, esfria, endurece, facilita, né? Que a vida ela não é uma linha reta, mas o que ela exige da gente é coragem. Agora, para exemplificar um pouco disso tudo que eu estou falando, eu vou trazer 3 recortes da clínica para ilustrar um pouco o que vem a ser o trabalho do luto na psicanálise. Eu vou me permitir ler um pouco desses fragmentos para trazer algum esclarecimento sobre o tema de hoje. O primeiro caso é o seguinte: um câncer de esôfago grave, uma cirurgia, sucessivas quimioterapias e uma certeza inquietante, uma euforia quase maníaca de que tudo estava transcorrendo bem. É importante ressaltar que às vezes o sujeito, diante de uma melancolia, de uma perda devastadora do câncer, assume uma posição ao avesso, assume uma posição quase que maníaca, produzindo um certo negacionismo da sua doença. E a gente precisa acolher e entender que cada um se defende como pode. Porque, como diz a Clarice Lispector, numa poesia dela, ela diz: ninguém sabe qual defeito sustenta todo o edifício humano. Então, às vezes, aquela posição que é até mais produtora de sofrimento e de doença, aquele defeito sustenta o sujeito. Se a gente tira aquilo do sujeito, ele desmorona. Então, esse sujeito ele tinha uma posição quase que maníaca, negando a sua doença. Ele sequer se perguntava sobre o que tinha sido aquela pedra no caminho que tinha atravessado a vida dele. Ele, tão eficiente, tão produtivo, um profissional renomado, reconhecido, de repente se viu com aquele câncer no esôfago. Como não reconhecer que na vida as pedras, nem todas as pedras que atravessam no caminho a gente pode chutar? Então esse sujeito me procura porque a esposa exigiu. Ele procura uma psicanálise por exigência de alguém. Na primeira entrevista me diz repetidas vezes: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vim para atender a minha esposa, eu não acredito em nada disso. E eu simplesmente digo para ele assim, depois de um tempo: então, por que você está aqui? Né? Acho que você não tem o que me dizer, você pode ir embora. Eu levanto, abro a porta do consultório e peço para ele sair. Ele fica meio atormentado, porque ele sempre teve na vida uma posição tanto quanto arrogante, um sujeito assim muito bem renomado, muito bem recebido por todos, e eu ajo com ele com uma certa indiferença. 5 dias depois eu recebo um telefonema no consultório e esse sujeito me procura dizendo que quer falar comigo. Ele volta ao meu consultório e diz alguma coisa assim para mim: eu sempre tive um ego muito grande. E é muito interessante que quando ele vai dizer a palavra ego, ele faz um ato falho, um lapso na sua palavra. Ao invés de dizer ego, ele diz: eu sempre tive um lego muito grande. E é muito importante dizer que para a psicanálise, esses equívocos, esses lapsos na língua, dizem mais do sujeito do que ele está podendo escutar. A psicanálise trabalha muito com as equivocidades da palavra. E quando ele diz lego ao invés de ego, eu começo a rir, eu acho graça. Aquilo cria nele um certo constrangimento e depois de um tempo ele diz assim: a minha vida se desmoronou como um lego, como um brinquedo de criança. Tudo desabou com esse câncer no esôfago. Eu que sempre tive prazer com a comida, com os bons vinhos, estou me vendo completamente impedido disso tudo. E aí começa um trabalho analítico, ele começa a fazer um certo luto, digamos assim, da criança que ele foi. Ele era filho de um pai muito exigente, um pai quase que legislador, um homem duro,
que exigia bons comportamentos à mesa, que exigia que esse filho não deixasse comida nenhuma no prato. Ele dizia a frase do tipo: eu preciso engolir tudo, eu não posso deixar comida nenhuma no prato. Né? E ele sempre foi acometido de gastrites e de refluxos repetidas vezes, que consolidaram ali naquele esôfago aquilo que a medicina chama de um certo órgão de choque. Ali estava aquele sujeito, ali estava, naquele câncer no esôfago, estava aquele sujeito que iniciou com muita resistência um trabalho de elaboração, portanto um trabalho de luto da criança que ele tinha sido para os ideais daquele pai muito duro, né, que tinha trazido para ele alguns ensinamentos de avançar na vida, mas tinha depositado nele uma certa posição de não reconhecer um corpo que está em sofrimento. E o quanto que esse homem engoliu coisas, né, uma relação comprometida com a alimentação, engoliu coisas ao longo da sua vida. O segundo recorte clínico é muito interessante e doloroso ao mesmo tempo, né? Alguém diz: sei que vou morrer de câncer como meu pai. Pode ser daqui a 5 anos ou 15 anos. Este senhor morre 15 anos após sua profecia de um câncer devastador na perna. Uma perna que representava para esse sujeito a melhor parte de seu corpo. Eram pernas bonitas, porque esse senhor era um esportista, ele praticava esporte, ele tinha muita vaidade com as pernas. Ele fazia parte da linhagem dos homens de sua família, imigrantes italianos, que tinham muito medo de caminhar na vida. Isso é um significante importante da história dele, dificuldade de caminhar na vida. Na cadeia geracional de sua família, as mulheres eram sempre muito eficientes e os homens morriam cedo, ou de câncer ou de alcoolismo. Ele tinha na sua história familiar um bisavô, um avô italiano, na verdade um avô italiano, que era chamado de consertador de ossos. Era um senhor que sabia engessar perna, cuidar de traumatismos nas pernas das pessoas ali da região que a família dele vivia. E ele é acometido de um fibrosarcoma na tíbia que durou 8 anos. Esse sujeito sofreu uma amputação. Mais tarde, com metástase generalizada, ele precisou fazer uma desarticulação de quadril, uma pelvectomia severa, né, que foi muito devastador para a sua imagem psíquica. Quando isso aconteceu, esse sujeito não suportou, né, uma vez que ele tinha muita vaidade com esse corpo, ele era um sujeito forte, bonito, mas, no entanto, essa experiência que foi muito devastadora permitiu a esse sujeito, né, atravessando essa experiência até a morte, revisitar a sua história, a refazer a sua vida, a contar para a sua família toda essa história que num primeiro momento ele não se lembrava, né? E que ele foi reconfigurando essa história, partilhando com a família, partilhando com esses filhos de uma forma muito dolorosa. Ele costumava dizer que poder contar essa história protegeria seus filhos dessa doença, que a doença iria acabar nele, não iria atravessar a cadeia geracional. Então é uma experiência dolorida, foi muito dura, porque esse sujeito sofreu muitas mutilações no corpo, dolorida para esse sujeito, dolorida para a família, que acompanhou 8 anos essa experiência, né, até chegar à morte, mas uma experiência de muito ensinamento. Eu posso dizer hoje que essa experiência eu atravessei com meu pai e que foi uma experiência de dor, mas uma experiência rica, né? E que me ensinou a atravessar outras experiências na vida. O terceiro recorte que eu trago diz respeito ao câncer de mama, né? Já que nós estamos falando sobre o câncer de mama.
e diz mais ou menos o seguinte. Esse terceiro caso eu nomeei de como posso ultrapassar a melancolia de minha mãe. Um câncer de mama. M me diz, depois de ter feito uma cirurgia de ressecção de mama, né, extraindo uma grande parte, uma parte significante da sua mama, para extrair um tumor dali. Ela diz repetidas vezes, meu casamento acabou sem a mama. Ela falava o tempo todo da perda de um lugar no erotismo, vamos dizer assim, da perda de um olhar, né, de desejo por parte do seu marido. Como é que agora eu ia ter esse olhar do meu marido se eu tinha perdido grande parte da mama? Principalmente porque ela não pôde fazer uma reconstrução de mama. Então ela ia ter que viver com aquela lesão grave no corpo. Ela é uma mulher excessivamente vaidosa, uma mulher muito bonita, com uma imagem, eu diria assim, extremamente reluzente e muito preocupada com esse olhar do marido sobre ela. Então ela repetia várias vezes que a vida dela tinha acabado com essa mama, né? Meu casamento acabou sem a mama. E que essa perda da mama lembrava muito a ela do momento que ela nomeava de devastador, quando o marido, na época então namorado, tinha terminado o relacionamento com ela. Ela diz, essa dor que eu vivi lá atrás é a mesma da perda da mama, né? E até que num determinado dia eu pergunto a ela algo assim, afinal, quem é essa mama aí para você? Porque eu sabia que ela era descendente de italianos e que talvez nessa mama que ela estivesse dizendo, ela estava dizendo algo mais do que ela estava podendo escutar. E aí ela começa a fazer algumas associações com a mama dela, né, com a mãe dela, que era uma mulher também excessivamente vaidosa e que sempre dizia que ela tinha que ter muita preocupação com essa imagem para agradar o outro, para agradar os homens, para se fazer gentil com os homens. Era uma mãe que não conseguiu investir amorosamente nessa filha. Ela era muito preocupada, digamos assim, com a vaidade. Essa mulher, ela portava uma imagem reluzente, uma imagem muito bonita. No entanto, ela era uma imagem morta. Era um sujeito que portava até uma certa melancolia, porque ela era muito aprisionada a uma imagem, e o sujeito, quando fica excessivamente aprisionado à imagem, é um sujeito que não tem uma vida afetiva, digamos assim, é quase que morto. Era um sujeito muito inibido, que não tinha uma certa soltura com o próprio feminismo, com o próprio feminino, melhor dizendo, era apenas uma imagem que reluz. Isso foi muito difícil, porque os sujeitos que são muito aprisionados a essa imagem, né, que brilha, que reluz, e como eu disse, ela é de profundo desconhecimento, o sujeito tem um pouco mais de dificuldade de experimentar o trabalho de luto. É como se essa imagem fosse uma gálma, um amálgama muito resistente que, para romper pela palavra, produz um certo trabalho. Então, com esses 3 recortes clínicos, eu volto a enfatizar que esse corpo psíquico, ele é tecido pela linguagem, nós somos seres de linguagem, a morada do humano é a morada da palavra, e que essa palavra, e sobretudo os não ditos, ele produz essas inscrições, essas marcas simbólicas no corpo, na bioanatomia. E que um sintoma que é, num primeiro momento, profundo desconhecimento, ele porta o melhor e o pior do ser humano, né? Que nós precisamos dar voz a esse corpo. E eu vou me permitir encerrar aqui lendo um poema da filósofa e psicanalista e escritora Viviane Mosé, que é um poema muito bonito, que emblemático para a gente pensar os efeitos da palavra sobre o corpo e a importância do trabalho do luto.
O título da poesia é Receita para arrancar poemas presos. Diz o seguinte: a maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas, poemas sem vazão. Mesmo os cravos pretos, espinhas, cabelos encravados, prisão de ventres, poderia um dia ter sido poema, mas não. Pessoas às vezes adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor. Tempo derretido é poesia. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos do corpo, uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos, dos pés, das vértebras, dos punhos, das axilas, do quadril. São os tais poemas cóccix, os poemas virilhas, os poemas olho, os poemas peito, os poemas sexos, os poemas cílios. Atualmente ando gostando de Pensamento Chão. Pensamento Chão é poema que nasce do pé, é poema de pé no chão. Poema de pé no chão é poema de gente normal, gente simples, gente do Espírito Santo. Eu venho do Espírito Santo, eu sou do Espírito Santo, trago a vitória do Espírito Santo. Santo é um espírito capaz de operar milagres sobre si mesmo. Agradeço então a todos vocês, agradeço as palavras lindas da Viviane Mosé que eu trouxe nessa poesia, uma poeta do Espírito Santo como eu, né? E lembrando, deixando aqui a lembrança do que Freud diz, que os artistas e os poetas, eles antecedem o psicanalista na descoberta do inconsciente. Eles traçaram o veio por onde a psicanálise caminha. E isso está testemunhado na beleza desse poema da escritora Viviane Mosé. Muito obrigado, um beijo a todos, até a próxima.